Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui agora com uma aula de matemática de exercícios e o assunto que eu venho aqui comentar com vocês hoje é potências e raízes. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com exercícios e para começar eu já criei uma conta no Dropbox do Exatamente Isso, onde eu vou sempre colocar no link, na descrição do vídeo, vou colocar um link com um arquivo de Word com os exercícios que eu vou fazer em aula. Se você quiser tentar antes, sozinho, lá tem a lista, você pode, se quiser acompanhar por lá também, mais fácil. Se você quiser tentar antes de assistir a aula e depois assistir como é feita cada resolução dentre eles, fica a seu critério. Então tá aí o link na descrição, é só clicar aí e baixar, que vai ter lá os exercícios para você praticar e depois assistir a aula se quiser. Para quem não viu a aula, é importante assistir. Tem algumas regras simples de multiplicação, divisão, de potências de mesma base, ou quando você quer transformar um número que tem um expoente, você quer transformar ele em raiz, se ele tem um expoente fracionário, que ele é raiz, e entre outras coisas. Eu trouxe 10 casos aqui, desde o mais simples ao um pouco mais complicado, mas nenhum deles é um bicho de 7 cabeças. Ó, vou começar com o mais simples deles, que é o seguinte: todos os exercícios eu vou colocar de roxo e vou resolver em seguida de azul. O primeiro deles é o 4 elevado a menos 2. Como que eu resolvo isso? Bom, um número que é elevado a um número negativo é a mesma coisa que um número positivo sendo dividido por 1. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1 dividido por 4 ao quadrado. Então não tem muito mais o que fazer. 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 16. Próximo caso. Como que eu resolvo se um exercício, se alguém fala para você menos 6 elevado à quarta, você pode interpretar de duas formas. O exercício aqui, ele passa menos 6 elevado à quarta. Reparem que menos 6 elevado à quarta é diferente disso daqui, ó. Os valores vão ser diferentes. Por quê? O parênteses está englobando o sinal e o outro não. O que ele passa é esse daqui. Então, vamos fazer a partir desse aqui, depois a gente vê o outro como é. O primeiro é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, 4 vezes. Fazendo só a conta, sem considerar primeiro o sinal, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é a mesma coisa que 1296. Eu não vou ficar fazendo manualmente cada uma das contas, para agilizar um pouco, eu já tenho as contas resolvidas. Só se for uma conta passo a passo importante eu vou fazer. Beleza, mas agora a gente tem esses sinais negativos aqui. Como que a gente sabe se vai ser negativo ou positivo aqui? Se for um número negativo vezes outro negativo, lembra daquele: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, menos vezes menos, ó, menos com menos é mais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que aqui tem vai ficar repetindo várias vezes. O que você precisa lembrar? Se é um número negativo elevado a um número par, ele vai ser positivo. No caso, menos 6 elevado a 4, ao 4. Então é mais 1296. Se fosse elevado a 3, a terceira, seria negativo, seria 6 vezes 6 vezes 6, e o resultado final seria negativo. Agora, qual que é a principal diferença para o de baixo, que não tem o parênteses? Isso daqui é a mesma coisa que você parar para analisar o menos. O menos ele não entra nessa multiplicação do expoente. Então você está querendo dizer que isso aqui é menos
6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Concorda comigo? Se você não coloca o parênteses, você está querendo dizer que você está subtraindo um número elevado a uma potência qualquer. No caso, 6 elevado a 4, isso aqui vai ser menos 1296. Aqui, se fosse terceira, também seria negativo, porque ficaria menos 6 vezes 6 vezes 6, ficaria um número qualquer negativo, e assim vai. Próximo caso. Eu peguei esse daqui justamente porque seria interessante de mostrar a diferença e a importância de você colocar o parênteses na hora de você fazer suas contas. Agora eu vou colocar um número, ele é grande, mas ele mostra algumas regrinhas básicas. Por exemplo, ele é 8 elevado à quinta menos 5 elevado ao quadrado mais 3 à primeira mais 4 elevado a zero mais 2 elevado a menos 1. Quanto que é isso aqui? Vamos fazer por partes. 8 elevado à quinta é a mesma coisa aqui. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Beleza. Agora, analisando o menos 5. Menos 5 ao quadrado. Tem o parênteses. Então, é que nem aqui. Ficaria mais 25. Só que ele tem um sinal de menos antes. Então, você está subtraindo o resultado que a gente achou aqui. Então, é menos o mais 25. Que no final vai ficar menos. 3 à primeira é 3. Agora, uma regra importante. Um número elevado a zero, que não seja o zero, é 1, sempre. Então, 4 elevado a zero, 1. De novo, um número elevado a um número negativo. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é meio. Então, se você agora simplificar isso aqui, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 é 32.768. Menos com mais, menos. Então ficaria menos 25, mais 3, mais 1, mais meio. Agora é só você resolver isso daqui, que isso aqui pode ser representado como fração ou 0,5. E o resultado final vai ser 32.747,5. Eu não estou fazendo passo a passo essas continhas assim, porque senão eu perderia muito tempo fazendo o vídeo. Então o objetivo aqui é ser um pouco mais rápido, até mesmo porque são 10 casos, então ficaria muito longo o vídeo. Quarto caso. Esse eu trouxe um caso A e B. Resolveu o seguinte caso: 4 elevado à terceira elevado à segunda. Agora 4 elevado à terceira elevado à segunda, só que dentro do parênteses. Aqui são dois casos diferentes. Eu trouxe justamente para vocês verem como muda colocar o parênteses nesse caso aqui. Se você representar o 4 elevado à terceira elevado à segunda, é a mesma coisa que está representando o 4 com o 3 ao quadrado. Ou seja, você está fazendo que esse valor aqui está ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então isso é 4 à nona. E no outro caso, quando você coloca isso aqui não é 3 ao quadrado. Isso aqui você está querendo dizer que é 4 à terceira vezes 4 à terceira. Então ficaria 4 à terceira vezes 4 à terceira. Mantém a base, soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Tá aí a principal diferença entre eles. Próximo caso. Eu não vou resolver, mas se vocês quiserem saber, o 4 à nona dá 262.144
e 4 a sexta dá 4.096. Próximo caso. Tem A e B também. Como que eu faço esses dois casos aqui? Primeiro, divisão de números exponenciais com mesma base. Vocês devem lembrar, pelas regras do vídeo que eu fiz, que quando é uma divisão, você subtrai os expoentes, e quando é uma multiplicação, você soma os expoentes. Então, não tem segredo. Ficaria 7 elevado a 13 menos 11. Isso é 7 ao quadrado, que é 49. Próximo caso aqui, o B. Você mantém a base e soma os expoentes. Ficaria 2 elevado a menos 4 mais 5. 2 elevado a menos 4 mais 5 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2. Que é ou 0,5, ou você deixa em fração mesmo, como 1 sobre 2. O que mais que eu trouxe para vocês? Nossa, perdão. Aqui, ó, era para ser o mais 4 e menos 5. Ó. Mais 4, menos 5. Aí aqui, que eu confundi vocês, é mais 4 menos 5. Por isso, mais 4 menos 5. Por isso ficou menos 1. Eu que na hora de passar, passei errado, que eu foquei no 7 aqui. Então, retomando, 2 a quarta vezes 2 elevado a menos 5. Soma 4 menos 5, fica menos 1. 1 sobre 2 é meio. Próximo caso. Raiz de índice 4 com o número 5 elevado à oitava. Como que eu resolvo isso? Você sabe que quando você leva um número à oitava, você está querendo fazer um valor que está dentro do parênteses, ele vezes ele mesmo, 8 vezes. Só que, imagine se fosse um número gigantesco aqui, você não ia ficar fazendo manualmente todas as multiplicações. Então, vamos analisar um caso menor. Vamos supor que fosse um 2 aqui. Você concorda comigo? Que seria raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 5. Se você fizer essa multiplicação, quando você tem uma raiz de mesmo índice vezes outra raiz do mesmo índice, você pode multiplicar os valores dentro dela. Então ficaria 5 ao quadrado. Beleza. Isso daqui foi para no caso de raiz quarta de 5 ao quadrado. Vocês percebem que quando foi ao quadrado, ficou ao quadrado aqui dentro. Vocês concordam comigo que você pode criar um padrão agora? É lógico, nesse caso ficou bem claro. Em alguns casos pode ser coincidência. Mas aqui, se fosse 3, ia ficar 3. Se fossem 4 multiplicando, seria 4. Então, como são 8 vezes, para resolver esse exercício, então vamos aqui, ó, 5 à quarta elevado à oitava. Isso é a mesma coisa que raiz quarta de 5 à oitava. E raiz quarta, ele pede para você tirar de dentro da raiz, ele precisa ter um número elevado à quarta. Você concorda comigo que 5 à oitava é a mesma coisa que 5 à quarta vezes 5 à quarta? Esse daqui sai da raiz. Esse daqui também. Lembrando, é uma multiplicação. Então, você pode tirar o termo daí de dentro. Então, você tira da raiz sem o expoente.
ficaria 5 vezes 5. O resultado disso daqui é 25. Beleza, sem grandes problemas. Próximo caso. Um pouco mais complicado, mas também nenhum monstro de 7 cabeças. Nenhum bicho de 7 cabeças, seja lá o que você queira. Bom, vamos lá pro próximo. Esse daqui traz uma raiz com índice fracionário, que é 1/3, e o valor de dentro dela é o 7 elevado a uma fração também, elevado a 2/3. Existe mais de uma maneira de resolver esse exercício, e eu selecionei o jeito mais fácil, ao meu ver, né? Lógico, que você usa a lógica para resolver ele. Vamos lembrar de uma regrinha. Você concorda comigo que quando você tem um valor x, ele está elevado, ele tem um índice b e ele está elevado a é a mesma coisa que x a sobre b? Você aprende geralmente desse caminho para esse. Só que aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai transformar de raiz para um exponencial. O que eu faço? Vocês têm um valor, o nosso b vai ser 1/3 e o nosso a vai ser o 2/3 e o x o 7. Como que eu vou fazer isso? Você tem o 7, que é o nosso x, o a, que vai ficar em cima, 2/3, e 1/3 fica embaixo. Parece um número assustador, mas não é. Lembra? Uma divisão de frações, você passa o de baixo multiplicando invertido. Então fica 7 elevado a 2/3 vezes 3 sobre 1. Você passou invertido. Corta o 3, fica 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Viu que às vezes pode parecer um número muito bizarro, mas se você fizer por esse caminho, facilita muito sua vida. Próximo. Agora um caso um pouco mais chatinho. Bom, o oitavo caso que eu trago aqui é o seguinte. Raiz cúbica de 8, e dentro da raiz cúbica é raiz cúbica de 8 vezes raiz quadrada de 3 ao cubo, menos raiz de 147, tudo isso dividido por raiz de índice 8 de 81. Como que nós vamos resolver esse exercício? Vamos analisar individualmente. Primeiro, o raiz cúbica de 8 vezes raiz quadrada de 3 ao cubo. O 8, vocês podem saber fatorando, ou vocês podem fazer direto, que 8 é equivalente a 2 ao cubo. Por quê? Vamos fatorar. Se tiver dúvida, fatora. 8 dividido por 2, menor número primo. 4 dividido por 2, 2. Por 2 de novo, 1. Por aqui você descobre que é 2 ao cubo. O que mais? Você concorda comigo que raiz quadrada de 3 ao cubo pode ser representada por raiz de 3 elevado ao cubo? Por quê? Você sabe que quando você multiplica raízes, você multiplica o valor que está dentro dela. Por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é 3. No caso aqui, você está elevando ao cubo. Então é raiz de 3 ao cubo. Por que eu estou fazendo isso e não colocando 3 raiz de 3? Para facilitar na hora de a gente tirar da raiz cúbica aqui no começo. Então, a gente sabe que raiz quadrada de 3 ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. E o 8 é o 2 ao cubo. Beleza. Então, primeira parte a gente já tem
Primeira parte, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz de 3, lembrando parênteses, ao cubo. O que mais que eu posso fazer? Raiz de 147. Vamos fatorar o 147. O 147, você tem que pensar, o primeiro número primo que você pode dividir o 147. O primeiro número que você pode dividir o 147 é o 2. O primeiro número que você pode dividir o 147 primeiro número que você pode dividir o primeiro número que você pode dividir o 147 é o 3. Então vamos lá. Por 2 não dá. Por 3 dá. Não é um número simples, por isso que eu peguei esse 147 aqui. 49. 49 é bem familiar por causa do 7. Então, divide por 7, que é também um número primo que você pode dividir. O 49 é o 7. Por 7 de novo, 1. Então, você sabe que o 147 aqui, ele pode ser representado por 3 vezes 7 ao quadrado. Então, vamos voltar aqui. Representando 147 de uma forma diferente. Raiz de 3 vezes 7 ao quadrado. O que mais que eu posso mudar aqui na raiz oitava de 81? 81, se você fatorar, você pode... Você vai ver que vai chegar num valor que você não vai conseguir colocar ele para fora da raiz. Mas vamos com calma. Primeiro, 81 dividido por 3. 27, concorda comigo? Por 3 de novo, 9. Por 3 de novo, 3. Por 3 de novo, 1. Então, você sabe que 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Vamos representar lá então. Raiz 1/8 de 3 à quarta. Beleza. Já mudamos um pouco o cenário do nosso problema. O que a gente pode mudar no nosso exercício? Aqui, a gente pode tirar da raiz cúbica, o 2 ao cubo, e o raiz de 3 ao cubo. Se você colocar ele para fora, vai ficar 2 vezes raiz de 3. Beleza. O que a gente pode fazer da raiz de 3 vezes 7 ao quadrado? Bota o 7 para fora. Fica menos 7 raiz de 3. E sobre o raiz oitava de 3 à quarta? Você concorda comigo? Se você assistiu às aulas, se você assistiu à aula, você vai ver que 3, o raiz oitava de 3 à quarta é a mesma coisa que 3 elevado a 4 sobre 8. O que você pode simplificar ainda aqui? 3 elevado a 4 sobre 8, se eu simplificar aqui, fica 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz de 3. Então, bota aqui raiz de 3.
Vou representar aqui embaixo de novo o que a gente acabou de fazer. 2 raiz de 3 menos 7 raiz de 3 dividido por raiz de 3. 2 raiz de 3 e 7 raiz de 3 tem o mesmo termo, que é a raiz de 3 neles. Então você pode subtrair um pelo outro. 2 raiz de 3 menos 7 raiz de 3, menos 5 raiz de 3. E embaixo continua a raiz de 3 apenas. Agora é só cortar raiz de 3, fica resultado final, menos 5. É um exercício chato, mas é bom que você abrange uma quantidade grande de tanto de fatoração ou de você transformar uma raiz num número exponencial com uma potência, né? E é isso aí. Próximo exercício. O próximo exercício, ele é mais simples. E acho que representa... Acho que assim, eu peguei ele pelo fato de... pela obrigação de você ter que usar a fatoração. Opa, deixa eu fazer de roxo aqui. O 9. Você tem que extrair, a partir da fatoração, o 3.375. Que no caso aqui é raiz cúbica. O exercício pede para você fazer a partir da fatoração. Então, vamos fatorar. É só isso que vai pedir no exercício, mais nada. Tanto é que eu não vou perder muito tempo com esse, porque... vou até trazer aqui, vou fazer um cantinho. Dividido por 3. Por 2 não dá. Número ímpar. Por 3 dá? Dá. 1.125. Por 3 de novo? Dá. 375. Por 3 de novo? 125. Por 3 de novo? Não, não dá. Por 5? Dá. 25. Por 5? 5. 5. 1. É isso, basicamente. 3 ao cubo. 5 ao cubo. Então, eu fiz inteiro de roxo, era para fazer de azul, mas está valendo. Isso pode ser representado como raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Pode tirar da raiz o 3 e o 5 também. Os dois têm índice 3, ou estão com índice 3, né, ou a potência 3. Então fica 3 vezes 5. Resposta final, 15. Próximo e último exercício, que eu deixei o 10 para vocês. Raiz quadrada de A dividido por raiz cúbica de A. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu resolvi esse exercício, que você faz em 2 passos praticamente. Analisando primeiro o raiz cúbica de A. Deixa eu fazer de azul. Raiz cúbica de A. Isso, vamos representar da seguinte forma. Você sabe que aqui é 1, né? Ele está elevado a 1. Então, isso aqui é A elevado a 1 sobre 3. Isso já ajuda lá em cima. Agora vamos substituir aqui em cima. Ficaria A dividido por A elevado a 1 sobre 3.
Esquece a raiz por enquanto, depois a gente coloca dentro da raiz. Aqui em cima o A tem índice 1, tem a potência 1. Se você está dividindo dois termos, ele tem a mesma base, você mantém a base, subtrai os expoentes. Então ficaria A elevado a 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 é A elevado a 2/3. Ok, agora você tem o valor final, você pode colocar de volta dentro da raiz. Aqui, ó. Eu simplifiquei isso daqui, ó. Agora, isso daqui é a mesma coisa que A elevado a 2/3. Vamos colocar na raiz de novo. A elevado a 2/3. Você concorda comigo que agora esse é o valor seu que vai ficar na parte de cima da fração? Por exemplo, se você tem um valor x elevado... Ó, ele tem um elevado... Eu não vou colocar I e B para não confundir vocês. Vou colocar aqui I e J. Isso daqui, ó, raiz J de índice J de x elevado a I é a mesma coisa que x elevado a I sobre J. Então, aqui nesse caso, a gente tem o A elevado a 2/3 e o nosso índice é o 2, que ficou omitido aqui. Então, você pode simplificar da seguinte forma. A elevado a 2/3 é o que está dentro da raiz aqui, é o elevado do A, dividido por 2. Divisão de frações. 2/3 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? Você passa para cima multiplicando invertido. Inverte e multiplica. 2/3 vezes 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa aqui. 1/3. Então, 2/3 dividido por 2 é 1/3. Então fica A elevado a 1/3. Como que você pode simplificar isso? Agora vamos fazer o processo contrário. O 1 vai ser o quanto que o A está elevado. E o denominador é o índice da fração. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de A. Que aqui é o 1, né? Raiz cúbica de A. Beleza, tá aqui o último exercício resolvido. Se vocês gostaram, deem um gostei aqui, se inscrevam no canal, mandem para amigos. Tem o canal do YouTube, mas também tem a página do Facebook, www.facebook.com/exatamente-isso-oficial. E daqui pra frente eu vou tentar postar mais aulas de exercícios das aulas que já foram, além das aulas que eu vou continuar fazendo, normal. Eu pretendo também fazer aulas de exercícios. Quando não dá, tipo essa aula, eu peguei vários exercícios online. Mas na aula de física que eu fiz, eu criei a maioria dos exercícios. Mas eu também peguei ideias na internet. Esse daqui eu peguei a maioria de um site só, mas peguei de outros sites também. Eu cheguei a pensar em colocar mais exercícios, mas eu deixei só esse mesmo, porque esses tratam muito bem tudo que a gente viu. Obrigado por assistirem a aula. Mandem para amigos, isso ajuda muito, está no começo. E se inscreverem no canal e curtirem a página também ajuda muito. Valeu!